A CB Autos é o braço automotivo do Grupo CB. A empresa é reconhecida no mercado pela liderança na comercialização de automóveis premium no estado de São Paulo. Muito mais do que oferecer o melhor em automóveis e serviços, estamos comprometidos em garantir um atendimento personalizado a cada cliente que opta pela CB Autos, compreendendo e atendendo suas necessidades para uma completa satisfação. Avenida Alberto Benassi, 3030, CB Auto Center. No Café, apoio cultural, CB Auto Center. Mesa Aposta, café quentinho e histórias mais do que especiais você encontra aqui no Café, que hoje estreia uma nova etapa. Estamos gravando na cidade de São Carlos, direto do Armazém de Maria, com duas convidadas incríveis. E você vai pegar seu café e vem sentar com a gente. Gente, dá uma olhada nessa mesa e hoje, como eu disse pra vocês, essas convidadas são muito especiais. Primeiro porque é o nosso primeiro programa aqui na cidade de São Carlos. E para isso procurei referências e fui atrás de pessoas que são conhecidas, empreendedoras aqui da cidade para contar um pouquinho da história delas. Eu tô aqui com a Ana Célia, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, é um prazer. A Ana Célia que tem o ateliê, ela veste as noivas, os padrinhos, madrinhas, todo mundo, né? Fica todo mundo lindo. Arrasa. Ai, que demais. E aqui do meu outro lado eu tenho a Ellen Galli, ela que é proprietária da Piso Arte e também presidente do Rotary. Tem muita história vindo por aí, hein, Ellen? Tem bastante história. Bom, vamos começar fazendo uma pergunta clássica, porque eu sou de Araraquara, a gente sabe que o programa ele vai dar uma rodada, mas eu quero saber de vocês. Vocês são naturais aqui de São Carlos mesmo? Eu sou de Torrinha. Torrinha! E faz quantos anos você tá aqui? Não, eu já vim assim... Já virou São Carlense? Já virou São Carlense? Eu sou São Carlense, mas eu nasci lá. É, até porque elas estavam me contando que elas têm negócio aqui tem muitos anos, né, meninas? Só 25. 25 anos de ateliê e 22 anos de piso arte. 22 anos de piso arte. E essas duas empreendedoras, elas têm um ponto em comum. Primeiro que vocês lidam com o começo de uma história. Isso Exatamente. É lindo, né? É. Realização de sonhos. Exato, era a outra palavra que eu ia dizer. E quando a gente trabalha com o sonho das pessoas, é tão gratificante ver ele realizado, né? Sim. Vamos começar lá do começo. Como você criou o ateliê, Ana? Há muito tempo atrás, 25, né? Como Uhum. você já falou. E foi uma loucura. Eu estava morando em São Paulo, aí fiquei uma época em São Paulo, daí eu vim pra cá. E lá em São Paulo, essa moda de locação de roupas, né, estava surgindo. Porque antigamente todo mundo comprava, mandava né, fazer. Mandava fazer, Sim. tinha as costureiras. E aí todo mundo viu que não tinha necessidade de ficar com uma roupa, né? Porque Pra usar em uma única ocasião. É, porque a gente muda de corpo, né? E a gente gosta sempre de estar com roupas diferentes, né? As tendências mudam bastante. E aí eu vim de São Paulo e lá estava no auge, estava começando, né? Essa inovação. Aí eu vim pra cá e resolvi montar um ateliê aqui. E você sempre foi ligada em moda? Sempre. Eu sou formada em educação física, mas eu também fiz desenho de moda. E eu sempre gostei de participar, de fazer desfiles. Então eu sempre tive ligado com esse ramo. É muito legal. Ah, que demais. E você? Foi pro lado aí da construção, né? Porque Exato. também é o começo de um sonho, porque quem casa quer casa, Sim. tá ali Sim. conectadinho. E o que te levou a essa área, Ellen? A gente tem uma história familiar da construção civil, né? Na verdade, meu pai era construtor e eu vivi desde pequena na construção civil. Aí viemos para São Carlos por conta de uma loja que uma das irmãs tinha aqui. A irmã mais velha tinha uma loja aqui de acabamentos. Só que essa irmã resolveu deixar de existir a loja aqui. Ela queria voltar para Jaú, tomar conta mais da loja de lá, tal, enfim. Aí nós assumimos, eu e uma outra irmã, um pouco mais nova, e eu a mais nova de todas. Eu tinha 23 anos, né, quando a gente assumiu a loja aqui. Que demais! Mas foi uma história bem bacana. Me casei com um arquiteto, né, minha irmã com um engenheiro. Então a gente, apesar de formada em nutrição, acabei voltando para a raiz aí da construção civil e os acabamentos que a gente gosta muito. Gente, e história de empreendedorismo é sempre linda, mas quando a gente fala de empreendedorismo feminino, me toca um pouco mais, porque
Vamos voltar atrás, 25 anos, 22 anos atrás, a mulher ela ainda estava no casulo. Exatamente. Né? Nós não tínhamos essa flexibilidade que hoje a vida moderna nos dá. Eu sei porque eu também fui lojista, até contei aqui pra vocês, só que não faz tanto tempo assim. Eu abri a primeira loja em 2010. Então, assim, já era um outro tempo e mesmo assim não foi fácil. Não. Vocês são mães? Sim. Sim. E aí tem que lidar com Conciliar bifunção, né? Exatamente. A gente é mãe, a gente é empresária e fica aquela loucura. Qual foi a maior dificuldade que você passou durante esses 25 anos, Ana? Nossa, várias dificuldades. Aquela que você conta e você fala, nossa, ainda bem que eu superei. Olha, no comecinho foi muito difícil, né? Porque eu comecei o ateliê e o ateliê não vem da família como é o caso dela, né? Sim. Então eu resolvi, montei e foi na raça. Na raça. E eu não tinha, inclusive, capital Pra iniciar. Era um sonho mesmo e Era um vamos sonho, lá. arregacei as mangas. E aí a dificuldade foi assim, a introdução no mercado, que já tinha pessoas fortes, né, no ramo, e costureiras, inclusive, né, porque antigamente era assim, Era as só costureiras costureiras. que faziam. E eu não tinha ninguém da família, eu não tinha uma mãe costureira, não tinha nada. Então eu só tinha vontade de desenhar, eu tinha esse sonho, eu gostava da moda, mas eu fui terceirizando, assim, certas coisas que eu não Sim. tinha capacidade. Mas a dificuldade maior foi conciliar realmente A o vida crescimento de filho, Amém. você não ter funcionários, porque eu não tinha como pagar um funcionário na época, como eu comecei bem simplesinha, sabe? Sei. Então eu tinha que durante o dia, por exemplo, atender o cliente, desenhar, e eu não tinha tempo, por exemplo, para produzir. Então eu tinha que bordar à noite, enquanto Olha meu filho só. dormia. Então foi uma fase bem difícil. As mamães, a gente tem que tirar chapéu para as mamães empreendedoras, né? Eu sou fã, gente. Não é porque eu sou não, tá? Mas é porque eu sou fã mesmo, é demais, né? E você novinha de tudo, veio, abraçou a causa. E qual foi a dificuldade máxima, assim? Porque você falou que se formou em nutrição. Então, na época, você estava assumindo uma loja de um segmento totalmente diferente do que você almejava atuar. Como Na que foi verdade, isso? acho que eu nem falei, mas eu sou de Jaú. Me formei em Bauru. E aí, quando essa oportunidade de assumir a loja daqui surgiu, apesar de ter aí um amparo familiar, foi meio com a cara e a coragem, porque eu era muito imatura, né? E aí, recém-formada, eu estava começando um consultório lá em Jaú, mas eu percebi que não era isso que eu queria. Então, quando eu assumi aqui, eu acho que uma das dificuldades grandes foi a imaturidade. A dificuldade de entender como lidar com certas situações. Éramos só em duas irmãs e realmente a gente não tinha funcionários. Sim. Então a gente tinha que revezar horários e, bom, enfim, foi um processo. E depois veio a maternidade, que eu acho que foi uma grande dificuldade. Porque conciliar tempo para ser mãe, empresária, esposa, né? Isso realmente é um turbilhão e aí foi bem complicado, mas graças a Deus a gente vai superando e depois veio o segundo filho. Eu gosto muito de fazer essa piorando. pergunta, porque eu acredito que as mães que estão em casa, que também trabalham ou que são empresárias, elas sentem. Vocês se criticaram muito no começo da maternidade? Porque eu tinha um misto de que eu não sabia ser mãe. Eu falei, não é possível, eu acho que eu não sei ser mãe, porque como é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo e sou empreendedora e a loja precisando, né, porque precisa da gente tanto quanto um filho, e aí você fica naquela... Eu acho que a grande cobrança é você não dedicar 100% do seu tempo para os filhos, né? Então aí eu acho que essa cobrança é a mais tensa, mas de não ser uma boa mãe, não é só no início, né? É uma dúvida que perdura. Exato, isso é uma cobrança que vai ter sempre, né? E outra coisa que eu acho que a gente também tem em comum, eu também não sou de São Carlos, sou de Araraquara, como todo mundo sabe, mas eu tive negócios aqui. Como que foi pra vocês entender o mercado? Porque quando a gente tem empresas em cidades diferentes da nossa naturalidade, né? Então, por exemplo, eu sou natural de Araraquara, pra mim é muito mais simples ter negócio lá, porque eu conheço todo mundo. Sim. Né? Então eu conheço o vizinho, conheço a tia, conheço a avó, que conhece não sei quem, e de repente você tá ali conhecendo muita gente. Aí você chega numa cidade, que nem no meu caso, eu caí de paraquedas aqui, eu não conhecia ninguém. E a dificuldade de você abrir portas num comércio diferente do seu,
Como é que foi isso pra vocês? Pra você, primeiro, porque além de tudo era um negócio novo, num momento novo, numa cidade nova. A cidade, no meu caso, não era tão nova, porque eu, de Torrinha, vim pra cá bem novinha. Então, como eu lidava com desfiles, eu conhecia muita gente, fui bancária. Então você já tinha um know-how ali. Tinha. Então, como bancária, eu já conhecia várias pessoas. Mas é complicado sim, porque como eu falei, tinha muitas pessoas tradicionais na cidade e os desfiles, a gente sempre se expunha, né, para mostrar as coleções. Gente, em desfiles. Eu tenho saudade de desfile. Era muito bom. Não tem muito ainda, né? Eu faço todo ano, inclusive. Mas na época... Que bom saber, me convida, porque eu adoro desfile. Vou te convidar para lindo assistir. Com essa altura, eu tô uma Gisele, uma manequim, praticamente uma Gisele, né? Então, antigamente, né, para eu expor a minha coleção era muito difícil, porque eu não recebia convites. Né? Que é essa abertura de portas que eu falei que acaba sendo um pouco mais foi complicado. Tanto é que hoje, quando eu faço os meus desfiles, que eu faço uma vez por ano, 2, eu faço questão de convidar várias pessoas que estão iniciando. Ai, que lindo! Eu sempre faço isso. Então, por exemplo, eu tenho 12 modelos, por exemplo. Então, eu divido pelo número de profissionais de cabelo, maquiagem que estão iniciando. Eu faço questão de dar essa abertura, porque eu vi essa dificuldade. Que foi uma experiência que você teve, precisou, né? Então... E a partir do momento que você consegue se expor, fazendo desfile e tudo, aí mais pessoas te veem, né? Eu acho que fica muito mais fácil. Então, isso daí eu acho que demorou comigo um pouquinho. Ai, adorei. Eu não tive essa abertura, mas agora eu dou pra todo mundo. Adorei. E você, como é que foi o mercado aqui pra vocês? Agora já tá consolidado das duas, né? Já domina tudo, mas lá no sempre existem as dificuldades, né? Mas realmente no início, o que eu mais senti foi essa diferença de cultura. São Carlos é bem diferente culturalmente de Jaú. Sim. Jaú é uma cidade menor. O público, eu já trabalhava lá, porque a família já tinha negócios da construção lá. Então eu trabalhava lá com esse mercado, mas a gente percebe que era muito diferente o que o cliente esperava da gente. Olha só. Então a gente percebia, o público de lá era um público que tinha muita preocupação com status, queria, na ocasião inclusive tinha uma novela da Globo que usava os produtos de uma marca que a gente vendia, então lá em Jaú esses produtos bombavam. Entendi. Aqui, um público já com um nível cultural mais alto por conta das universidades, então tinha uma diferente expectativa. Eles queriam produtos de boa qualidade, para atender a expectativa dele de necessidade do que o produto ia oferecer, suprir. E ainda tinha uma questão de questionamento, sabe? Então, eles questionavam muito. Sim. E não tinha essa necessidade de status. Então, a gente teve que usar outras estratégias, diferentes do que a gente usava lá. Então, foi uma dificuldade. Uma adaptação. Até adaptar, né? Mas foi bacana, um aprendizado muito bom. A gente falou um pouquinho da dificuldade, porque eu sei que toda carreira, todo empreendedor passa por isso, mas tem a parte do sonho também, né? Como você mesmo disse, Aline, vocês trabalham com o sonho das pessoas. Qual que foi a história mais marcante? O vestido mais marcante? A casa que a pessoa, tipo, sabe aqueles feedback que a gente recebe te agradecendo? Você nem espera. Você fala, aquela pessoa manda mensagem e fala, nossa, mas eu te ajudei tanto assim, eu nem sabia. Como é que foi? Você lembra alguma história assim? Tem de alguém? Né? Mas aquela que te marcou mais? Tem muitas histórias assim. 25 anos, muitas noivas, como eu desenho, né? Sempre a noiva, ela pede alguma coisa. Cria uma expectativa gigantesca. Aquela expectativa, porque você sabe que não tem volta, né? O meu ramo não tem volta, não tem... É aquele negócio que tem que estar 100%. É um momento único, né? E às vezes a noiva, por exemplo, ela usa revistas, sites, e ela se imagina num vestido que não tem nada a ver com ela, que não vai ficar legal pra ela. E aí ela chega lá e a gente só, né, observa, né? Você tem alguma... A gente sempre dá aquela pergunta para a pessoa se ela já tem alguma inspiração. E aí depois de colocar a inspiração dela nela, a gente fala assim, olha, então eu acho, então a gente dá as dicas. E toda vez que a gente desenha um vestido, elas se surpreendem, porque elas falam assim, nossa, ficou muito melhor, sabe? Vem noivos de Araraquara, da região toda, do Rio. Porque, graças a Deus, né? O Instagram
nos ajuda bastante. Com certeza. Então acaba vindo. Então tem várias histórias marcantes, eu seria assim, pra citar uma... Eu ia deixar as outras, né, com ciúminho, entendi. Várias, assim, sabe? E você tem alguma, Ellen, que você quer compartilhar? Que você fala, não, essa história realmente na verdade, foi diferente. são muitos históricos, é um histórico muito longo, né? Mas assim, eu acho que nada mais satisfatório e que marca a gente, principalmente no caso de uma construção, as pessoas, como um casamento, né? As pessoas fazem uma vez ou duas, quem é muito ousado, né, faz um pouco mais que isso, mas então, quando a gente pode participar disso por mais de uma vez, é quando a gente vê que realmente o nosso trabalho está sendo bem feito, né? Então, eu tive casos de clientes que construíram a primeira casa, a segunda casa e tiveram presentes com a gente em todas as ocasiões, reformas, enfim. Foi acompanhando as fases. Exato. Então, acho que, fora isso, os feedbacks de tipo... fotos que o pessoal manda depois, olha, essa ideia que você me deu foi super bacana, que a gente tem um trabalho direcionado para isso também, né? A gente tem lá a equipe, que tem, inclusive, uma das colaboradoras é arquiteta, a gente atende o público de arquitetura e de design de interiores, mas muitas vezes a gente tem a arquiteta e a gente tem um histórico, uma bagagem que auxilia nessa indicação que a Ana Célia falou, que no vestido a noiva não era o mais indicado para ela, não era aquele vestido. Se torna aquela referência meio solta em algo mais concreto. Aí a gente traz algo mais concreto para a realidade deles, né? Eu falo que é algo além do produto, né? Além do produto. A experiência de vocês também. É assessoria, é amizade que a gente acaba ficando, né? Porque fazer uma casa, como ela tá falando, tem pessoas que constroem uma vez só. Exato. E a vida inteira, né? A gente quer um produto de qualidade, a gente quer uma assessoria, quer uma simpatia. A gente quer que a pessoa abrace a gente, porque é um sonho, né? Exatamente, é isso aí. E falando em expandir esse sonho, a gente tem um quadro muito importante, muito interessante, que retorna hoje, que fala um pouquinho sobre a nossa consciência. Vamos levar isso aí para sentar e tomar um café agora com a Renata? Que satisfação trazer de volta a hora esse quadro. Eu tô aqui com ela, minha mentora, querida Renata Virgílio. Bem-vinda de volta, Rê. Gratidão de voltar, alegria imensa. Eu já tava com saudade, não vou te mentir. Eu fiquei sabendo que hoje você trouxe umas dicas muito especiais aqui, né? Você viu que a gente tava lá falando com aquelas duas empreendedoras que, no caso, estão ali naquele segmento dos sonhos, naquele segmento que faz a gente ficar ali deslumbrando. Então eu quero que a minha mentora hoje aqui passe para vocês um pouco dessa consciência, porque quando a gente vai iniciar uma vida, Rê, parece que fica aquele turbilhão dentro da gente. A gente não sabe o que quer, para onde olha, para onde vai primeiro. Você, quando você recebe pessoas nessa situação, eu vou casar, eu tô mudando minha vida profissional, quais são os primeiros passos? Bem-vinda de volta. Gratidão, gente. Bom, os primeiros passos é você começar se conhecendo. Se você se conhece, vai te trazer muito mais segurança para você entrar em qualquer tipo de relacionamento, né? Elas falaram sobre os sonhos, e os sonhos, ele tem a ver com a sua essência. Quem você é, o que você projetou para aquele momento e as expectativas. Porque a outra pessoa, ela não tem os mesmos sonhos e perspectivas que você. Você vai ter que entrar ali num alinhamento, num equilíbrio de dois mundos diferenciados para que aquilo tudo seja harmônico, para que realmente isso vire um sonho realizado e concretizado. Então essa é a primeira premissa que tem que ter quando você vai se juntar a alguém ou algo, ou um negócio mesmo. Exato. O que você tem de você ali, aquela essência que você vai botar naquele negócio e vai florescer, sem expectativas. Porque quando você não tem expectativa, tudo que vem é novo, é bônus, é lucro, é mais gostoso. Quando você tem muita expectativa sobre algo e uma coisinha que dá errado, você se frustra. Então, para você não ter nenhuma frustração, quebre as expectativas e vive o agora. Legal. Então, por exemplo, vou entrar num relacionamento ou vou abrir um negócio. Primeira coisa, papel e caneta na mão. Sempre. Sempre.
Gente, essa é uma dica que muita gente fala assim, ai, papel e caneta. Sim, escreve quem é você e o que você busca com aquilo. Eu acho que é essencial, né? A gente vê hoje tanta gente que deixa de realizar sonhos pelo que você falou, por não se conhecer, por não entender de verdade o que quer, o que está buscando. Então, eu até brinco muito com essa frase, que clareza é poder. Com certeza. A hora que você tem tudo claro ali, exatamente o que você quer, como que você quer, você começa a cuidar do processo. Exatamente. Então, você se conhecendo, você vai conhecer a vida do outro, você vai ver quais são esses objetivos em comum. Porque tem coisas que você faz junto num casal, e eu tenho propriedade para falar isso, tenho 28 anos de um relacionamento. Tem coisas que você faz junto, tem coisas que você vai fazer separada dessa pessoa. E um ao outro tem que compreender, entender e completar. Então é um criacionamento que eu digo, não é mais um relacionamento. Vira um criacionamento. Então a gente cria junto algo para um futuro bem melhor com as baixas perspectivas de cada um. E o legal disso que você até falou, porque muita gente acha que ter clareza é ter clareza só para si. E é o que você está dizendo, né? É uma comunhão. Mesmo, por exemplo, numa sociedade, no empreendimento ou no relacionamento, casamento, como a gente está falando, a hora que você tem clareza do que você quer e você mostra claramente para outra pessoa, é ali que se alinham os fatos. Né? Porque, por exemplo, tudo bem, a gente está aqui entrando num namoro, estamos pensando em casar, só que eu quero ir para lá e você quer ir para lá. Como que a gente faz? Qual que é o meio do caminho? Exatamente. Né? Então, quando você se conhece, eu trato muito isso de acordo com os traços de cada perfil de caráter. Então, eu consigo fazer melhor isso e eu isso. Aí sim, aí se junta força. Tudo, ganha força e realmente é um relacionamento que vai ficar sólido ali, sabe? Alicerce bem sólido para que cresça. E você como mentora, você tem percebido cada vez mais a consciência disso nos casais? Porque hoje em dia eu percebo que as pessoas estão buscando a felicidade, o que antigamente ela tinha que aparecer. Eu quero ser feliz, vem aqui, felicidade, me acha e pronto. Hoje não, hoje as pessoas estão criando essa consciência sobre o que é um relacionamento, qual é a melhor forma. Você como mentora tem recebido muito esse tipo de serviço para que você preste? Sim, sim. Eu trabalho em individual, mas também em casal, né? E eles trazem muito essa dúvida. Mas por quê? Porque a pessoa perde a essência do que ela gosta. Ela começa a entrar numa caixinha que é do outro. E aí sim que começa a divergência entre um casal. Então, se você se conhece, sabe o que você gosta e respeita você e ele também, e vice-versa, aí sim a coisa engrena muito melhor. Aí é mais fácil do sonho se tornar realidade, né? Aí vem a felicidade. Com certeza. Ela já está. Ela não vem, ela já está. Só soma. Que sensacional. Gente, como eu falei, eu tava morrendo de saudade. Se você, assim como eu, tem saudade desses encontros, desses bate-papos, tá aqui o Instagram da Renata Virgílio, ela que é nossa mentora aqui no programa e tá sempre dando dicas incríveis. E em falar em dica, não é só você que dá dica nesse programa não, viu? Tem uma empresa que eu vou te falar uma coisa, quando eu quero cuidar do meu carro e tem alguma dúvida, eu corro lá. Vamos pra Dica CB Auto comigo? Bora! Dica CB Auto no ar. CB Auto Center. Vocês viram que viajar é algo que a gente gosta de fazer nesse período do ano, mas para isso é muito importante a manutenção preventiva. Eu tô aqui com o Thiago da CB Auto e ele vai nos explicar. Thiago, o que é a manutenção preventiva? Nada mais é que a manutenção que você faz do seu veículo preventivamente antes de dar qualquer tipo de problema. Ou seja, eu faço uma troca de óleo a cada 5.000 km, eu faço alinhamento a cada 5.000 km, na prevenção de não ocorrer nenhum problema, geralmente quando você precisa do seu carro, uma viagem, você vai num casamento, você vai em qualquer outro lugar, tem que estar em ordem o seu veículo de locomoção. E é muito importante as pessoas que estão saindo de viagem, que não têm essa constância na manutenção preventiva, trazer o carro numa oficina de confiança para dar aquela olhada geral antes de pegar a estrada. Exatamente. Né, primeiramente, você exige mais do veículo. O seu veículo está carregado, está com a sua família e mais horas dele funcionando. Então, o risco de um defeito oculto aparecer é muito maior. Então, gente, já sabe, tá saindo para viajar, tá pegando todas as dicas de viagem, vem para CB Auto, faz a sua manutenção preventiva e viaja tranquilamente, certo, Ti? Certo, conte conosco. Semana que vem, mais uma dica CB Autos aqui para vocês. Essa dica sempre me ajuda no momento que eu mais preciso cuidar do meu carro. Bom, meninas, a gente contou um pouquinho sobre a carreira de vocês, a história de vocês, mas tem muito mais, porque uma mulher, ela nunca é só mãe, ela nunca é só empreendedora, parece que a gente gosta de acumular funções, né?
E eu quero que a Ana fale um pouquinho pra mim, porque ela foi ganhadora de um prêmio de mulher empreendedora esse ano. Que coisa chique, né? Você não acha? Ai, conta pra Adorei. gente como é que foi isso, o que trouxe esse prêmio pra você, explica pro pessoal. Olha, é um reconhecimento, né, de um trabalho árduo. Que, inclusive você contou bastante pra gente, que bem realmente faz uma árduo, diferença. Né, foi uma conquista legal, porque inclusive teve a pandemia que abalou, né, a estrutura de todo Principalmente mundo. desse Principalmente segmento, desse né? Que segmento. ninguém mais casou. Ninguém mais casou, parou, não teve mais festas. E a gente teve que se reinventar, partir para um lado mais fashion. Então eu fiquei feliz porque é o gás que todo empreendedor precisa, Reconhecimento. né? É o reconhecimento, a gente precisa saber que as pessoas enxergam a gente e a gente não sabe, a gente trabalha tanto, eu falo assim, a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo para olhar às vezes. Sim. E as pessoas nos observam, né? Com certeza. E aí todo mundo observa, sempre elogia. E você ganhou da cidade de São Carlos. Isso. Que demais. E nessa época todo mundo falava, na época da pandemia, todo mundo falava assim, todo mundo me ligava. Ai, você vai fechar, meu Deus, cuidado. Eles ligavam desesperados. Célia, Cuidado, como né? que você tá? O que você tá fazendo? Os familiares, os clientes. Que Célia, demais. então eu percebi assim que houve, né, uma carinho. preocupação, um carinho enorme de todas as pessoas, Ai, de todos que os demais. clientes. Eu falava assim, fica sossegada. Que demais. Sossegado que eu vou dar conta. E aí eu montei uma terceira loja agora, depois da pandemia. Depois, Sensacional. agora. O Marilda me contou, sensacional. E tá sendo super legal, graças a Deus, lutando sempre, né? Porque você sabe que a pandemia Eu acho que nos deu uma força diferente, né? deu uma força diferente, mas ela ainda tem restaram vestígios, vestígios, Exatamente, certeza. mas tá tudo certo. Que demais. E você, do outro lado, assumiu aí a presidência do Rotary, que é tão conhecido, que as pessoas buscam. E vocês também homenageiam pessoas. Você faz essa ligação, né? Como é que surgiu isso na sua vida? O Rotary é uma entidade, na verdade, Sim. que trabalha em benefício das comunidades. É uma entidade mundial, internacional, e cada local, cada cidade tem os clubes, né? Em São Carlos tem 5 clubes. Caraca. E eu não sabia assumi a disso aí. presidência do Rotary mais novo, do qual eu sou fundadora, tem 4 anos de clube. Demais. E o nosso clube, indo contra o que a gente vem falando muito hoje em dia de diversidade, é um clube só de mulheres. Legal. Mas a intenção de ter um clube só de mulheres é porque o Rotary tem um histórico muito masculino. Com certeza. Porque até 89 não haviam mulheres em Rotary. Então, muitas mulheres não entravam no Rotary por acharem que tem ainda esse perfil. Então, o nosso clube não foi com a intenção de dividir ninguém, de separar homem de mulher, não Mas é de isso. somar e Mas falar sim que tá de perto pra trazer todo essas mundo. mulheres para um clube que só tem mulheres. legal. E aí a gente tem nessa situação uma possibilidade muito bacana, porque o Rotary nos dá esse suporte de fazer projetos em benefício da comunidade que não são projetos pontuais, curtos, né? A gente tem condições de desenvolver projetos maiores a longo prazo e que fazem realmente a diferença na vida das pessoas. Ai, gente, eu adorei. Eu vou continuar conversando com elas, porque, assim, vocês estão vendo que histórias não faltam aqui. Vou falar para vocês seguirem essas mulheres empoderadas, empreendedoras, que estão aí ajudando a cidade de São Carlos a crescer, a ficar mais forte. Tá aparecendo aqui na tela o Instagram delas. Sigam elas. O pessoal pode contatar vocês também? Lógico. À vontade? Por favor, gente, à vontade. Deram carta branca. Então, se você quer saber mais sobre o Rotary, se você quer saber mais sobre o negócio delas, procurem elas. Foi uma delícia. Quero agradecer. Primeiro, eu quero agradecer a... Como é que eu posso dizer? A hospitalidade. Isso, eu tinha assumido a palavra hospitalidade de vocês. Foi muito bom, porque, como você disse, a gente chegar para gravar numa outra cidade, aí eu vi esses rostos tão simpáticos. Obrigada, viu, meninas? Foi uma delícia. Nós que agradecemos. Obrigada. Uma oportunidade dessa de conhecer, de estar aqui falando sobre nossas empresas, e foi um momento que, apesar da gente ficar nervoso, né? Tem sempre Foi aquele muito nervosinho. agradável. Obrigada. Ah, que bom. Obrigada, viu? E vocês continuem ligados, porque durante todo esse mês nós vamos estar aqui na cidade de São Carlos. E sábado que vem tem mais um No Café pra você.
no Café. Apoio Cultural. CB Auto Center. A CB Autos é o braço automotivo do Grupo CB. A empresa é reconhecida no mercado pela liderança na comercialização de automóveis premium no estado de São Paulo. Muito mais do que oferecer o melhor em automóveis e serviços, estamos comprometidos em garantir um atendimento personalizado a cada cliente que opta pela CB Autos, compreendendo e atendendo suas necessidades para uma completa satisfação. Avenida Alberto Benassi, 3030, CB Auto Center.